Oi, gente. Vocês têm aí uma atividade para o dia 20 para entregar, que é fazer os exercícios do 1 ao 8 da lista base. Então, eu vou fazer aqui esses exercícios, caso alguém tenha alguma dúvida. Então, considerando as tabelas dadas abaixo, escreva o comando SQL para realizar as consultas. E aqui deu os modelos relacionais, né? São três situações diferentes. Aqui é uma situação entre peça, fornecedor e um relacionamento entre fornecedor e peça, né? Que é o fornece. Pode ver aqui que ele leva a chave estrangeira de fornecedor, que é o FNUM, e a chave estrangeira de peça, que é o PNUM. Aqui é outra situação do depositante, devedor e conta. E aqui é outra situação. Então, eu vou fazer aqui por slide, porque eu estou pelo meu notebook e eu não lembro a senha do meu PGAdmin. Mas, enfim. Primeiro, criando a tabela, para fazer uma consulta, você tem que criar uma tabela, né, e precisa ter dados. Então, aí o conteúdo da P1, quem ainda não sabe criar tabela, não sabe chamar a chave estrangeira, falar de onde que é referência, então tem que estudar porque isso faz parte também para uma consulta, né? Então, aqui eu circulei em vermelho as chaves estrangeiras e aqui, né, declarei, que nem vocês já viram, enfim. Aqui, no outro caso, criou as três tabelas, né, nada de novo, colocou o tipo, mostrou aqui onde é a chave primária, onde é a chave estrangeira, beleza. E aqui no último caso também. Agora vamos começar as consultas. Então, primeiro, encontre a cor e a cidade de todas as peças não armazenadas em Uberlândia. Eu coloquei isso daqui para não ter que ficar voltando toda hora, mas isso daqui tá falando a cor e a cidade de todas as peças. Qual aqui que fala sobre peças? É essa primeira opção aqui, né? Essa rosinha. Então, coloquei aqui, enfim. Então, como que faz uma consulta? Select. O que eu quero selecionar? O que eu quero consultar? A cor e a cidade. Cor, cidade. Ó, gente, vale ressaltar aqui que no Select você tem que escrever igualzinho você declarou no seu Create Table, tá? Se você escreveu seed ao invés de cidade, você tem que escrever do jeitinho que você colocou, senão ele não vai identificar qual atributo que você está querendo selecionar. E da onde que eu quero selecionar? De qual tabela? Peças. E qual que é a condição aqui para encontrar a cor e a cidade de todas as peças não armazenadas em Uberlândia, ou seja, armazenadas em lugares que não sejam Uberlândia, ou seja, diferente de Uberlândia. Então, aqui a nossa condição vai ser where cidade diferente de Uberlândia. E coloco aqui uma. Aqui, gente, na hora que tiver inserido lá os dados, só dá para consultar se tiver inserido dados. No caso aqui eu estou fazendo no PowerPoint, nem inserir dados nenhum, mas no caso tem que ter aí alguns dados inseridos para conseguir fazer o teste. Segundo, apresente todas as informações referentes a peças e a fornecedores da mesma cidade. Então, o que eu quero que selecione? Eu quero que selecione tudo.
De que tabela? Peças e fornecedores. Então, eu posso colocar aqui no select PNUM, PNOME, cor, peso, cidade, FNUM, FNOME, colocar tudo, ou um select estrela from. Eu quero das duas tabelas. Forne. Fornecedores aqui é where. Qual que é a minha condição? Quando a peça e o fornecedor da mesma cidade, ou seja, a cidade do fornecedor tem que ser igual à cidade da peça. E como que eu indico isso? Então, para indicar isso, eu faço assim, ó, peça ponto cidade igual forne ponto cidade. Aqui ele vai puxar a tabela. O atributo é cidade. E aqui ele vai puxar a tabela e o atributo cidade. Então, a condição quando a cidade da tabela peça for igual à cidade da tabela forne, que é o fornecedor. Encontre todos os pares de números de fornecedores localizados na mesma cidade. Então, esse exercício aqui ele é mais difícil. Ele quer saber os fornecedores localizados na mesma cidade. Então, ele quer meio que comparar os fornecedores com o fornecedor de novo. Então, ele quer fazer uma comparação aí entre a mesma tabela. Então, aí vai ter que usar o caso de ter que renomear a tabela para um caso e para outro caso para poder comparar. Eu até mencionei disso no vídeo que eu expliquei um pouco sobre consultas, que eu falei que às vezes em algumas situações tem que usar o as, que é para renomear tabela, que é justamente para fazer a comparação entre mesmas tabelas. Então, eu vou escrever aqui select from e where. Eu vou começar pelo from. O from é o que? A tabela fornecedores, certo? Que chama forne. Só que eu vou querer comparar, vou querer pegar a tabela fornecedores e comparar com a tabela fornecedores para saber quais os números de fornecedores localizados na mesma cidade. Então, eu vou pegar aqui forne e eu vou renomear como primeiro. E como eu vou querer comparar tabelas iguais, eu vou pegar de novo o forne, pegar de novo essa tabela, só que agora eu vou renomear como segundo. Aí agora aqui eu vou para o select. Então ele quer saber o que? Os números de fornecedores, que é o FNUM. Então, eu vou selecionar o que? O FNUM. De qual tabela? No select, eu posso indicar também a tabela. Quando, nesse caso que vai usar duas tabelas iguais, eu vou inserir aqui no select. Então, eu quero selecionar o que? A tabela primeiro, ponto FNUM. O primeiro, ó, o que é a tabela primeiro? É a tabela fornecedor, porque eu renomeei aqui no from. Então, aqui, o que eu vou selecionar? Eu vou selecionar o FNUM da tabela primeiro. A tabela primeiro é o forne. O que mais que eu vou selecionar? Eu vou selecionar o FNUM da tabela segundo. Qual que é a tabela segundo? Segundo foi renomeado aqui, né? É a tabela forne. Para que eu estou fazendo esse select? Porque no where eu vou ter que comparar aqui essas duas coisas. Então, qual que é a minha condição aqui? É
quando essas duas coisas que eu declarei aqui no select forem iguais. A cidade, né? A mesma cidade. Então, eu pego o nome da tabela, primeiro, pontos, cidade, tem que ser igual, segundo, ponto, cidade. Então, qual que é a minha condição? Fornecedores localizados na mesma cidade. Então, eu vou pegar a cidade da minha tabela primeiro. Qual que é a minha tabela primeiro? Fornecedor. E eu vou pegar a cidade da minha tabela segundo. O que é a minha tabela segundo? Fornecedor. E vou comparar. Daí vai dar o resultado aí. Esse daí é um caso mais difícil mesmo. Agora a 4. Apresente o nome dos fornecedores que fornecem ao mesmo tempo uma peça vermelha. Então, vamos ver aqui. Apresente o nome dos fornecedores. Então, eu vou querer o F-nome da tabela forne, que fornecem ao menos uma peça vermelha. Então, que fornece pelo menos uma peça da cor vermelha. Então, vocês veem aqui que da tabela forne, eu tenho que ir para a tabela peça, porque o meu where está na tabela peça, que é a cor aqui. Então, como que eu vou fazer essa transição entre tabelas? Como que eu vou pular da tabela fornecedores, que é forne, para peça? É através das chaves estrangeiras, né? Aqui, então, para eu ir do forne para peça, eu primeiro vou ter que ir para o fornece, que é o relacionamento. Peça, fornece, fornecedor. Então, quais que vão ser minhas condições aqui para eu fazer essa transição entre tabelas? O F-num aqui, tá? F-num aqui em fornece, né? Que é o relacionamento. Então, o que eu vou fazer? No meu where, eu vou ter que indicar que o F-num da tabela forne tem que ser igual o F-num da tabela fornece. Beleza, vou ter transitado para a tabela fornece. Aí agora eu vou ter que transitar para a tabela peça. Então, eu vou falar o quê? Eu vou falar que o P-num da tabela fornece tem que ser igual ao P-num da tabela peça, certo? E qual que é a minha outra condição? Que a cor seja vermelha. Então, no meu where, eu vou ter que indicar tudo isso. Vou ter que indicar que a chave primária aqui é igual a essa chave estrangeira. Vou ter que indicar que essa chave estrangeira é igual a essa chave primária, para poder fazer essa transição entre tabelas. Então, vamos selecionar aqui. O que eu quero? Eu quero o F-nome. F-nome. Lembrando que tem que... Aqui é como você declarou lá no seu Create Table. Nome, from. Aqui no from, eu vou ter que colocar todas as tabelas que eu vou usar, que vai percorrer aí. No caso, eu vou percorrer as 3 tabelas, então eu tenho que colocar as 3 tabelas. Peça, forne, fornece. Where. Agora aqui eu vou ter que colocar as condições. Eu não posso simplesmente chegar e colocar cor igual ao vermelho. Não pode, não vai entender. Eu tenho que fazer essa indicação aqui que isso é igual a isso e isso é igual a isso para ter aí essas transições de tabela, né? Percorrer as tabelas. Então vamos começar. Então, eu quero quando o forne.fnum seja igual ao fornece.fnum and eu quero o quê? Que o fornece.fnum
ponto penum, porque agora vai dessa tabela para a tabela peça, que tem o penum. Penum seja igual a peça ponto penum and a cor. Vou colocar aqui também para deixar do mesmo jeito, peça ponto cor igual a vermelho. Acabou. Tá vendo? Isso daqui que eu fiz vai indicar essa transição entre as tabelas. Apresente o nome dos fornecedores que forneçam a peça do código P2. Então, eu quero o nome dos fornecedores, F-nome, que forneçam a peça do código P2. Então, eu vou querer chegar aqui em peça, certo? De novo. Então, de novo, eu vou ter que percorrer essa tabela e ir para essa tabela aqui. Então, de novo, vai ter que fazer aí essa ligação das chaves estrangeiras e primárias, né? Falar que elas são iguais. Então, select, eu quero o que? O F-nome da tabela o que? For. Agora no peça for, opa, então where a tabela forne, cujo atributo é F-num, seja igual ao F-num da tabela fornece, então fornece.F-num, and o penum da tabela fornece. Nesse caso aqui já tem o penum, né? Então eu já posso colocar penum igual a P2. And não preciso chegar até peça necessariamente, porque já tem aqui esse atributo em fornece. Então vou até apagar aqui de peça. And fornece ponto penum igual a P2. Beleza. Apresente o nome dos depositantes e dos devedores. Ó, aqui já é o outro exercício, já mudou aqui. Agora não é mais peça, fornecedor e fornece. Agora é depositante, devedor e conta. Então, apresente o nome dos depositantes e dos devedores, sem as repetições. E é o que? Union. Vou ter que fazer um union aí, entre depositantes e devedores. Então, fazer meio que dois selects, né? Então, select depositante, nome cliente, né? Nome cliente from depositante union select. Agora é devedores aqui. Nome devedor. Só isso. Aí colocar, fica entre parênteses. Beleza. Vou pegar isso, vou selecionar isso e vou unir com isso.
e só o union já tira as repetições. Se eu quisesse com as repetições, seria union all, se eu não me engano. Apresente o nome dos depositantes que também são devedores. Então, ele é um depositante e um devedor. Então, temos aí uma interseção. Então, vou até copiar aqui, gente. Até vou copiar aqui. Mesma coisa, só que aqui é intersect. No caso, que é as repetições. Então, intersect all. Apresente o nome dos depositantes que não são devedores. Então, agora vai usar com as repetições, né? Então, agora vai usar o except. Vou copiar de novo aqui e mudar para except. Então é isso, gente. Espero que tenha dado aí uma clareada.